Como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só. A Trindade explicada. Um dos maiores mistérios da fé cristã. Deus é um, mas ao mesmo tempo três. Como isso é possível? Como pode haver Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos serem o mesmo Deus? Esse é um dos conceitos mais profundos das Escrituras e muitos tentam explicá-lo, mas poucos realmente compreendem sua essência. Hoje este vídeo vai abrir seus olhos para essa verdade divina. Vamos explorar como a Trindade funciona, desmistificar equívocos comuns e revelar passagens bíblicas que explicam esse grande mistério. Mas atenção! A última revelação deste vídeo pode transformar a sua forma de enxergar Deus para sempre. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para que mais pessoas possam entender essa verdade tão importante. Comente aqui "Eu creio" e compartilhe este vídeo para espalharmos a palavra de Deus. Agora, prepare-se. O que você está prestes a aprender pode mudar completamente a sua visão sobre Deus. A doutrina da Trindade não é invenção humana. Ela está presente desde o primeiro livro da Bíblia. No Gênesis 1:26, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Note que Deus usa o plural "façamos" e "nossa." Isso já indica que ele não estava sozinho. Mas quem estava com ele? A ilustração perfeita. Como compreender a Trindade? Muitas pessoas lutam para entender como algo pode ser três e um ao mesmo tempo. Uma boa analogia é a água. Ela pode existir como líquido, gelo e vapor, mas ainda é a mesma substância. Outra ilustração é o Sol. Ele emite luz, calor e energia, mas continua sendo um só. Da mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com funções distintas, mas sendo o mesmo Deus. Agora, você pode estar se perguntando: se a Trindade é tão clara na Bíblia, por que algumas pessoas a rejeitam? Essa é uma questão crucial, e vamos revelar agora os maiores equívocos sobre a Trindade e como responder a eles com a própria palavra de Deus. Mesmo com tantas evidências bíblicas, muitas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade. Algumas afirmam que Jesus não é Deus. Outras dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. E há até quem acredite que a Trindade seja uma invenção da igreja primitiva. Mas será que esses argumentos se sustentam diante da Bíblia? Agora vamos expor os maiores equívocos sobre a Trindade e refutá-los com as Escrituras. Muitos argumentam que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas isso significa que o conceito não existe? De maneira nenhuma. Há muitas doutrinas fundamentais para a fé cristã cujos nomes não aparecem na Bíblia, como a palavra Bíblia em si. O que importa não é o nome, mas a verdade bíblica que ele representa. Além disso, a Trindade está claramente presente nas Escrituras. Em Mateus 28:19, Jesus ordena: "Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Note que Jesus não diz nos nomes, mas no nome, no singular, mostrando que os três compartilham a mesma identidade divina. Outro exemplo está em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui Paulo menciona Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo juntos, demonstrando que eles operam em unidade. Agora, um dos erros mais comuns. Há quem diga que Jesus foi apenas um grande profeta ou um ser criado por Deus. Mas a Bíblia ensina algo muito diferente. Veja o que João, capítulo 1, versículo 1, afirma claramente: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." E em João 1,14, João deixa claro que esse Verbo é Jesus Cristo. Além disso, em João 8,58, Jesus declara: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Ele usa o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente.
Isso significa que Jesus se identificou como o próprio Deus. E quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Jesus não corrigiu Tomé, pois era exatamente isso que ele queria revelar. Outro erro grave é pensar que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma espécie de energia de Deus. Tanto a Bíblia mostra que ele tem mente, emoções e vontade, características de uma pessoa real. Veja algumas provas disso. Ele ensina e nos lembra das palavras de Jesus, João 14:26. Ele fala e ordena, Atos 13:2. Ele pode ser entristecido, Efésios 4:30. Ele intercede por nós, Romanos 8:26. Nenhuma força impessoal pode agir dessa maneira. O Espírito Santo é uma pessoa divina que faz parte da Trindade. A Trindade é a essência de Deus. Agora que vimos os equívocos mais comuns, fica claro que a Trindade não é uma invenção humana, mas uma verdade revelada por Deus. Mas ainda há algo profundo a ser entendido. Se Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, como cada um opera na nossa vida? Essa resposta vai revolucionar o seu entendimento sobre a ação de Deus, e é exatamente isso que vamos revelar agora. Se entendermos como cada um opera, nossa fé será fortalecida e nossa relação com Deus se tornará mais profunda. Agora veremos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos para nos salvar, nos transformar e nos guiar até a vida eterna. A Bíblia ensina que Deus Pai é a fonte de tudo. Foi Ele quem planejou a criação, estabeleceu os propósitos eternos e governa com justiça. Malaquias 2:10 pergunta: Não temos todos um só Pai? Não nos criou um só Deus? Isso significa que Deus é o Criador e Pai de toda a humanidade, mas especialmente daqueles que creem nele. Além disso, Ele é quem traçou o plano de salvação desde o princípio. Efésios 1:4-5 nos revela: Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, antes mesmo de o mundo existir, o Pai já havia planejado a nossa redenção. Mas para isso, era necessário um Salvador. Se o Pai é quem planeja, o Filho é quem executa. Jesus Cristo, Deus em carne, veio ao mundo para realizar o plano do Pai e restaurar a nossa comunhão com Ele. Em João 3,16 encontramos a maior prova desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso mostra que o Pai enviou, mas foi o Filho quem veio. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, venceu a morte e abriu o caminho para a salvação. Mas depois de completar sua missão na terra, Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. Aqui entra o Espírito Santo, que é quem aplica a obra do Filho na vida dos crentes. Jesus disse em João 16:7, Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Ou seja, o Espírito Santo veio para habitar em nós e nos guiar. Ele tem várias funções essenciais. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Nos lembra das palavras de Jesus. João 14:26. Nos capacita com dons espirituais. 1 Coríntios 12:7-11. Nos fortalece e intercede por nós. Romanos 8:26. Sem o Espírito Santo, nunca entenderíamos a palavra, não teríamos forças para viver em santidade e não seríamos transformados. Ele nos santifica, nos molda à imagem de Cristo e nos prepara para o reino de Deus. Aqui está a beleza da Trindade. O Pai planejou a salvação, o Filho a executou na cruz, o Espírito Santo a aplica em nossa vida. Isso mostra que eles não são três deuses separados, mas um único Deus em perfeita harmonia. Mas ainda falta uma última coisa. Agora que compreendemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só,
precisamos entender como essa verdade impacta a nossa vida diária. A Trindade não é apenas uma verdade teológica. Ela tem um impacto direto na sua vida diária. Muitas pessoas se perguntam: qual o sentido da minha vida? Mas quando entendemos a Trindade, vemos que nossa identidade e propósito vêm do Pai. A Bíblia declara em 1 João 3:1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nossa vida não é um acidente, nem um erro. O Pai nos criou com amor, com um propósito e com um destino eterno. Mas como podemos viver esse propósito? Se o Pai é a nossa identidade, o Filho é a ponte que nos reconcilia com Ele. João 14,6 deixa isso claro: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sem Jesus jamais poderíamos nos aproximar de Deus. A cruz não foi apenas um ato de amor, mas um caminho aberto para que possamos viver em comunhão com o Criador. Mas ainda falta algo. Você já sentiu que não consegue viver em santidade? Que luta contra os mesmos pecados e não consegue mudar? Aqui está a chave. Sem o Espírito Santo é impossível viver a vida que Deus deseja. Por isso, Gálatas 5,16 nos ensina: Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso significa que não é pela nossa força, mas pela ação do Espírito em nós. Ele nos transforma de dentro para fora, nos dá poder para vencer o pecado, nos guia na verdade e nos fortalece. Sem ele, a vida cristã se torna apenas uma religião vazia. Aqui está a grande revelação: a Trindade não é distante de nós. Deus habita dentro de nós. Jesus prometeu em Mateus 28:20: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como ele cumpre essa promessa? Através do Espírito Santo, que habita em nós. Isso significa que não estamos sozinhos. O Pai nos amou e nos criou, o Filho nos salvou e nos deu acesso a Deus, o Espírito Santo nos capacita e nos guia. A Trindade é a prova máxima do amor de Deus e do seu desejo de viver em comunhão conosco. Agora pense nisso. Se Deus é um só, mas age como Pai, Filho e Espírito Santo, você tem vivido essa realidade? Você tem reconhecido o amor do Pai? Você tem se rendido ao senhorio de Cristo? Você tem permitido que o Espírito Santo transforme sua vida? Não basta apenas entender a Trindade. É preciso viver essa verdade. Deus deseja ter um relacionamento profundo com você. Então, busque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se, Ele é um Deus que não está distante, mas vive dentro de você. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você deseja crescer espiritualmente e entender mais sobre Deus, se inscreva no canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo!